Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de auditoria em saúde e segurança ocupacional. Eu me chamo Conrado, sou docente aqui do Senac da unidade Araraquara e também do canal Que Ensina Aprende no YouTube. Vou falar um pouquinho hoje sobre auditoria, né, em 4 etapas ou em 4 passos, também como pode ser chamado. E a auditoria ela vai obedecer o ciclo PDCA, né, Planejamento, Desenvolvimento, Verificações e Ações. Por sua vez, uma auditoria, a gente já falou um pouquinho sobre isso, é um trabalho de investigação, é um trabalho de inspeção, é um trabalho no qual haverá levantamento, análise, a comparação do que foi encontrado na condição, né, e na situação real, na situação melhor, né, numa melhor situação. E por último, a gente vai fazer o encerramento do tema auditoria em formato remoto, a parte especificamente teórica. Falando em auditoria em segurança e saúde ocupacional, ou também pode ser chamado de saúde e segurança ocupacional, haverá apenas essa alteração das letras S. Quando a gente fala sobre auditoria, é um trabalho investigativo, é um trabalho que que o técnico em segurança do trabalho pode realizar, né, naturalmente com o levantamento dessas informações. E ao realizar esse levantamento, haverá a necessidade de fazer a comparação a uma norma, a uma regra, ou especificamente uma certificação. As normas ISO, especificamente, né, ela pede a padronização. Então, eu tenho uma condição e eu tenho que equilibrar ali, fazer um ajuste para verificar se ele está de acordo com o que a norma solicita. E depois fazer o encerramento dessa auditoria. Quando a gente fala em auditoria, eu preciso, antes de mais nada, entender como conduzir uma auditoria em segurança e saúde ocupacional. A auditoria, ela é um processo semelhante a um volante de um veículo, né, de um carro, por exemplo. Você direciona para onde você quer olhar. Você quer olhar, por exemplo, indicadores relacionados a acidentes, indicadores relacionados ao absenteísmo, indicadores relacionados ao turnover, né, ou a rotatividade desses trabalhadores. Você quer, enquanto técnico de segurança, você pode apresentar para o auditor indicadores relacionados ao seu trabalho e também pode apresentar indicadores solicitados para a auditoria. Tá? Tudo vai depender previamente da reunião inicial. Todos os procedimentos em segurança do trabalho, né, seja ele de segurança ou saúde ocupacional, é obrigação dos profissionais de segurança realizar a revisão desses procedimentos. Antigamente, nós tínhamos procedimentos que eram feitos, né, isso ficava basicamente eterno, mas tudo evoluiu, né, todo o ambiente de trabalho precisa evoluir. Os procedimentos devem ser revisados, né, e avaliando o desempenho do processo, sempre buscando a otimização, a famosa melhoria contínua, ou processo de Kaizen, como a gente vê lá na manufatura enxuta. É um processo que prepara a empresa para um futuro, né, por meio da identificação e correção de problemas atuais. Pessoal, quando a gente fala sobre problemas, seja ele financeiro, pessoal, emocional ou de segurança saúde ocupacional, eu não posso deixar para amanhã, eu tenho que corrigir hoje, tá? Eu preciso identificar, eu senti esse problema, eu identifiquei, eu ouvi de algum trabalhador ou eu presenciei uma situação, problema, eu tenho que corrigir. O processo de auditoria vai ajudar, óbvio, mas eu não preciso, né, esperar uma auditoria que vai acontecer em março de 2022. Eu posso realizar isso, obviamente, antes e, naturalmente, criar um processo atual. Provavelmente até março de 2022 vai aparecer mais problemas. Abril de 2022 vai aparecer mais problemas para os técnicos de segurança. Vocês, futuros técnicos de segurança, não vão ficar num ambiente de trabalho tedioso, né? Todo dia é uma experiência, todo dia é algo novo a ser aprendido. O cenário, né, é perfeito nas empresas que são criadas com os melhores processos já definidos. Porém, né, contudo, isso não existe. O perfeito no ambiente de trabalho, ele não existe, porque eu tenho uma situação que é independente da situação humana, que são os riscos ambientais presentes num processo de trabalho, risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente,
E quando eu retiro o trabalhador de um ambiente no qual ele não tinha contato nenhum com nenhum tipo de risco e coloco ele nessa situação, eu tenho um problema, eu tenho um cenário para ser resolvido. E, naturalmente, a auditoria eu vou conduzir dessa forma, sempre buscando, né, adequar ao que está na norma regulamentadora, aos padrões de norma ISO, né, certificação das normas ISO, ou, naturalmente, trabalhando, visando melhorar, otimizar os processos de trabalho. Perfeição, pessoal, na segurança do trabalho dificilmente vai existir, tá bom? Perfeição é algo meio utópico, seja para relação de trabalho ou seja para relação de segurança e saúde ocupacional, tá bem? Quando eu falo sobre condução, é bem semelhante à direção de um veículo, né? Estou usando uma imagem para vocês aqui, vocês estão vendo uma faixa contínua do lado direito e uma faixa pontilhada do lado esquerdo. Pessoal, quando a gente vê isso na pista ou na rodovia, na rua, o que significa? Né? Quem tirou o CNH e quem já dirige, por favor? O que significa a faixa contínua aqui do lado direito? Proibido ultrapassar, né? Que não pode isso, que não pode ultrapassar. Legal, pessoal. Ninguém pode ultrapassar porque tem uma identificação no solo. Quem foi ali e escreveu ou fez, né, o desenho para as pessoas não passarem, né? Para ninguém ultrapassar. Se eu pegar o carro, olhar para a faixa, né? E mesmo assim movimentar o meu volante todo para a direita, eu vou ultrapassar pelo lado onde está a faixa, de modo ilegal, tá? Estou cometendo uma infração de trânsito, beleza? Ninguém vai ver, tá bom. Mas se tiver uma câmera, essa câmera pode ser uma espécie de auditoria, de inspeção. Se lá na frente da rodovia tiver um policial militar da rodovia, da rodoviária, enfim, ele vai ver também. E eu estou assumindo a responsabilidade de um risco também. E o que significa essa faixa aqui? Ela é uma faixa contínua e faixa pontilhada, do lado esquerdo, do lado direito, na verdade, para quem está vendo, né? O que significa essa faixa? Esse aqui, eu não vou saber falar certinho, mas é você estando na direita, você pode ultrapassar, mas quem está vindo, não. Perfeito. Por que você está falando isso, Thiago? Porque se eu estiver no sentido do carro, no sentido que o desenho tá, eu posso ultrapassar, porque não tem nenhum ponto cego. Legal. Exato. Você está certo. Quando eu falo sobre essa faixa pontilhada aqui, fala que quem está nessa mão aqui, vamos falar assim, sentido, né? Pode ultrapassar, mas quem está vindo na outra via não pode, beleza? Por que eu estou fazendo esse exemplo para vocês? Quando eu falo sobre auditoria, uma empresa ela vai existir independentemente da auditoria. O trânsito, ele existe independente da faixa. O que compete, né, são os motoristas, são os condutores, né, que vão observar a padronização, no caso aqui asfáltica, tá bem? No caso da segurança do trabalho, qual que é a nossa padronização? Seria a legislação de trânsito? Não, na segurança do trabalho. Na segurança do trabalho. Exato, ó, portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, conhecido também como normas regulamentadoras, tá? Você pode guardar essa informação, né, da portaria 3.214, isso é uma nomenclação mais jurídica, né, mas nos embasa para realizar, né, e para seguir um padrão. Então, quando eu falo da norma regulamentadora, ela é como se, fazendo uma analogia, é como se ela fosse essa faixa contínua. Está específico lá, o trabalhador não pode, né, subir em altura acima de 2 metros. Se ele subir, é uma alteração, uma falta grave, né? Ele está assumindo uma responsabilidade, um risco. E no trânsito acontece a mesma coisa. Se a pessoa estiver aqui na faixa da esquerda, na faixa da direita, né, e quiser ultrapassar usando a faixa contínua, ele pode fazer isso,
desde que ele saiba que ele está assumindo uma responsabilidade. Ele não deve, mas ele realiza, tá bem? E no caso, se fosse inverso, né, tivesse um carro sentido aqui para baixo, ele sabe que ele não pode ultrapassar porque a sinalização asfáltica está indicando, eu não posso ultrapassar. Se eu fizer isso, eu coloco a minha vida em risco, a vida de outras pessoas em risco, né? Eu estou assumindo o que a gente chama de negligência. A auditoria, ela prevê identificar quem são essas pessoas que estão agindo de modo errado, tá? Não é uma caça às bruxas, não é o motivo da gente encontrar pessoas que estão agindo de modo errado, mas sim observar esses desvios e buscar uma padronização, tá bem? Seja ela relativa a normas regulamentadoras, a norma ISO, seja 9.000, 14.000, 45.000, né? Todas essas normas regulamentadoras também. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Essa analogia é mais para a gente aquecer os motores, literalmente falando. Para mim tá ok, professor. Ficou bem ilustrado, eu achei. Vocês não tiveram aula presencial comigo ainda, vocês vão ver os meus desenhos, são melhores, viu? Legal, Vamos legal. lá. Quando eu falo sobre auditoria, então eu vou falar aí sobre auditoria de quarta parte. O que seria isso? Nós vimos lá que a auditoria ela pode acontecer de modo interno, de segunda parte ou de modo externo, tá bem? Mas aí eu vou apresentar para vocês 4 motivos para se fazer uma auditoria em segurança e saúde ocupacional. Primeiro motivo, né, eu vou explicar aqui, depois eu vou aprofundar 4 temas específicos. O primeiro é a padronização. E eu só encontro padronização a partir da verificação. Eu verifico, eu faço uma inspeção lá de modo objetivo, tá bem? Fornecendo uma visão objetiva. Então, eu vou lá e preciso visualizar. Não dá para fazer auditoria em segurança e saúde ocupacional por telefone. Eu ligo na empresa e falo assim, ô fulano, você que é técnico de segurança aí, como é que está a situação de trabalho? Ele vai ser tendencioso, vai falar que está tudo bem. Então, é necessário a verificação, a inspeção, ir no ambiente de trabalho e levantar a padronização e as não conformidades, tá bem? Fornecendo uma visão objetiva. O que eu quero? Eu quero identificar gaps ali, eu quero encontrar oportunidades de melhoria no trabalho em altura, de acordo com o NR35. Eu quero encontrar alterações no processo do trabalho rural, de acordo com o NR31. Eu quero ver, por exemplo, a máquina de acordo com as não conformidades previstas na NR12. Eu preciso, enquanto auditor em segurança e saúde ocupacional, estar presente no ambiente para fazer uma inspeção, tá bom? Essa é a primeira definição que a gente já abordou aqui, 3 tópicos de um sistema de gestão ou de auditoria. Quando eu falo da segunda etapa, eu vou usar analisar as causas da não conformidade anterior, né? Fazendo uma analogia com o exemplo que a gente viu ali, o indivíduo, quando ele está dirigindo, nesse exato momento tem alguém no trânsito fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua. Mas eu não estou lá para ver. Então, eu não consigo fazer a verificação. A gente, às vezes, até acaba no trânsito, né, vendo pessoas realizando esse tipo de atividade. Mas nós não temos um poder de polícia, né, para fazer ali uma declaração de uma não conformidade, por exemplo, que é o caso de uma multa. No caso da auditoria em saúde e segurança, nós já teremos esse papel, que é analisar a causa da não conformidade. Por que o trabalhador subiu em altura, acima de 2 metros, sem o cinto trava-queda com talabarte? Por que o trabalhador entrou no espaço confinado sem a devida inspeção, né? E, naturalmente, seu devido treinamento? Por que o trabalhador está manuseando um equipamento, né, de risco, principalmente de amputação dos dedos, sendo que ele não fez um treinamento específico? Então, aumentar a eficiência das operações será necessário a partir de um padrão de análise das causas não conformes. Essa não conformidade, pessoal, é uma oportunidade de melhoria. Toda vez que a gente fala de uma não conformidade dentro de uma empresa, aparentemente, né, é uma espécie de crítica, né, para quem está trabalhando naquele ambiente. E quando a gente fala de não conformidade, é não conformidade baseado em uma norma, em uma evidência, né, em uma padronização, que é o objetivo primário tanto do sistema de gestão como das auditorias. Eu posso verificar os números, né, do financeiro para a gente observar. Esqueci de falar de ações corretivas, né? Quando eu vejo aqui
as análises da não conformidade, eu preciso já observar a eficiência das operações. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre a palavra eficiência, né? Quem que é mais eficiente, por que dessa eficiência ser tão necessário na segurança e saúde ocupacional. Se eu não identifiquei, né, uma não conformidade, não tratei, eu passo para a terceira etapa, que é a revisão dos processos. Vou verificar o número do financeiro. Uma empresa, quando ela nasce, né, eu falei isso para vocês lá na aula de gestão, ela nasce com um propósito. Qual que é o propósito dela, na opinião de vocês, pessoal? Lucro. Bacana, Valber. Lucro. Também. Nenhuma empresa nasce para dar Conquistar prejuízo. clientes também. Oi? Conquistar clientes também, porque sem os clientes ela não vai conseguir ter lucro. Perfeitamente, pessoal. Nenhuma empresa busca auditoria ou busca um sistema de gestão sem uma necessidade de visar lucro. Conrado, quer dizer que as empresas olham para os seres humanos como um cifrão? Bem-vindo ao capitalismo, pessoal. É assim. As empresas, elas nascem para atender demandas, soluções. Só que elas cobram por isso, tá? Isso é um mercado de trabalho. Enquanto técnico de segurança, a gente tem uma mão de obra a ser vendida para as empresas. E, naturalmente, como eu vendo a minha mão de obra, seja ela intelectual ou física, eu preciso ter uma remuneração, tá bom? Isso é um princípio, né? Então, toda vez que eu verifico os números no financeiro, eu não quero ver ali o quanto ela arrecadou, mas eu já quero saber se ela teve lucro ou não nos últimos anos, nos últimos meses. Porque se ela não teve lucro, geralmente é por uma questão mercadológica, né? A gente sabe que neste momento a gente vive uma época complicada do ponto de vista econômico, mas a empresa, quando ela não tem uma saúde financeira, a tendência é ela não auditar as suas contas. A tendência é ela não buscar um sistema de gestão. Primeiramente porque, de modo errado, ela acredita que isso vai gerar um custo para ela, na verdade é um investimento, mas ela tem, né, o seu saldo a pagar, né, as suas finanças ali, o seu débito, o seu negativo na conta, ela precisa pagar, ela precisa arcar com a mão de obra dos trabalhadores e depois pensar numa melhoria contínua. Então, a gente vê muito isso em pequenas e médias empresas, que elas produzem no mês para pagar a folha de pagamento do mês seguinte, né? Então, essas empresas, elas dificilmente vão ter uma auditoria em segurança e saúde ocupacional. Já uma empresa com uma boa saúde, né, que tem ali uma saúde financeira melhor, ela naturalmente vai buscar tanto um sistema de gestão como uma auditoria para uma revisão de processos, tá bem? E ao revisar esses processos, ela busca um senso de melhoria contínua, tá? Pessoal, eu já falei para vocês isso em outra aula, mas vale a pena a gente memorizar, esse é um tema extremamente importante. A questão de melhorar significa zen, tá? A palavra Z-E-N, tá bom? E contínuo significa cai, tá? K-A-I. Essa fusão dessa palavra, né, cai com zen, a gente vai chegar numa terminologia japonesa chamado Kaizen, ou seja, sistema de melhoria contínua. Hoje está bom, sempre está bom, dá para melhorar no dia seguinte. Se hoje o dia não foi muito bom, o dia de amanhã vai ser melhor. É uma filosofia japonesa que prevê, de certa forma, um entusiasmo, né? Uma determinação em relação ao seu ambiente profissional, econômico, de trabalho e de vida, tá bem? Então, ao verificar esses números no financeiro, eu já observo se a empresa ela é saudável financeiramente, tá? Eu não preciso saber quanto ela arrecadou, quanto ela vendeu, não é o nosso propósito. Nosso propósito não é auditoria contábil, nosso propósito é auditoria em segurança e saúde ocupacional. E qual um dos motivos que podem levar a empresa a ter prejuízo, pessoal? Se for pelo lado... Não, pode falar, Sheila. Não, fala aí, Thiago. Não, então, se for pelo lado da segurança do trabalho, eu acho que com relação a processos trabalhistas, né? Se for por esse lado. Eu acho que a falta de planejamento, a má administração em todos os setores aí, né? Exato, exatamente. Eu ia falar a mesma coisa que o Valber. Beleza. Pessoal, falta de gestão,
falta de auditoria em segurança e saúde ocupacional. É como se fosse um ralo aberto. Eu usei esse exemplo na aula passada, torneira aberta, tá bem? Processo trabalhista, acidente de trabalho, demissão, contratação, indenização, é uma forma da empresa perder dinheiro, tá bem? Quando eu falo perder dinheiro, pessoal, parece uma sensação que está com o cofre aberto e distribuindo dinheiro. Mas o propósito de uma empresa é ter lucro. E tudo que ela fizer para não ter prejuízo também é lucrativo, tá bem? Investir em segurança e saúde ocupacional é lucrativo. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Para que uma empresa, então, busca melhoria contínua? Para tentar, assim como a gente busca fazer, por exemplo, uma boa alimentação, dormir cedo, né? Dormir as 8 horas recomendadas por dia, fazer uma atividade física, não se alimentar tanto, para ter ser um indivíduo mais saudável, tá bem? A empresa, diferentemente dessa questão de alimentação, de dormir cedo, acordar um pouquinho mais tarde, a empresa não vai fazer isso, mas ela precisa controlar, ter uma gestão da sua saúde financeira. Ela precisa se manter no mercado, né, professor? Para se manter no mercado, pessoal. Eu posso citar alguns nomes para vocês aí, de empresas que quebraram, né, financeiramente falando, seja por causa de segurança e saúde ocupacional ou por má administração. Quem buscar um pouquinho aí no passado vai lembrar da Mapping, por exemplo, equivale ao que a Americanas nos dias de hoje. É uma empresa que ela não buscou uma saúde financeira e chegou um momento que ela quebrou. A gente tem a Varig, que é uma empresa de aviação, né, nacional, que ela quebrou. A TAM, que é uma outra empresa nacional de aviação, que quebrou. Poxa, a gente vive no Brasil, o país que inventou o avião, e temos pouquíssimas empresas, né, de aviação. Por quê? Porque é uma brincadeira cara, né? O avião custa caro, os custos de operação são caros, tá bem? Então, quando a gente fala da saúde financeira da empresa, é o que mantém ela em pé. Você quebrou a saúde financeira da empresa, você deixa de ter crédito. Deixando de ter crédito, você não consegue saldar as suas contas. E aí é um princípio que vira uma bola de neve, tá bem? Uma empresa no qual o trabalhador sofre um acidente de trabalho, se ela declarar falência, por exemplo, os seus gestores ou os proprietários da empresa têm que vender os seus patrimônios para pagar uma indenização para aquele trabalhador. Tá? Ou a própria empresa. A gente teve casos aqui em Araraquara, não vou falar, obviamente, o nome da empresa porque nós estamos gravando, mas empresas que tiveram ali uma máquina penhorada para pagar a indenização trabalhista. Tá? Vocês devem saber do que eu estou falando. Mas essa é uma realidade quando a empresa não tem saúde financeira, deixa de realizar auditoria em segurança e saúde ocupacional e ela não chega a ver o futuro, ela não vê o dia de amanhã, que seria aqui o nosso quarto passo. Então, 4 motivos específicos para se fazer auditoria. Buscar uma visão objetiva, visando padronização, verificação e identificação das não conformidades. Aumentar a eficiência das operações, de acordo com a análise das não conformidades e ações corretivas, tá bem? E verificar os números no financeiro, né, para uma revisão de processos e melhoria contínua. E, por último, né, elaborar processos visando a empresa se tornar uma empresa saudável, não neste momento, né, deve se manter, ou no futuro se manter ainda mais saudável, tá bom? Eu vou especificar cada passo para vocês e se surgirem dúvidas eu vou pedir para vocês aí entrarem em contato comigo, tá bom? Fornecer uma visão objetiva. Muitos profissionais da segurança e saúde do trabalho cometem o erro de pensar que o seu próprio ponto de vista é o objetivo. Pessoal, numa auditoria, eu não posso pedir para o gestor, né, ou desculpa, para o auditor, para que ele direcione o seu olhar para boas ações da segurança do trabalho. Tudo bem, a empresa fornece os EPIs, isso não é uma boa ação, isso é uma obrigação, tá? Eu vou explicar isso mais para vocês um pouquinho mais à frente. Mas visando de modo objetivo, o que prevê na NR6? Fornecimento, guarda, conservação, zelo, né, a destinação correta e a substituição do EPI. Está previsto lá na NR6. Se a empresa cumpre, né, ela não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Mas o auditor ele vai precisar ver, né, ele vai precisar de evidências
que a empresa está cumprindo o que está previsto na NR6, na NR1 até a NR37, mas nesse exemplo aqui eu estou falando da NR6. Muitos profissionais de segurança vão querer ali, neste momento, argumentar com o fiscal, né, ou com o auditor, e especificar, não, mas a gente fornece. Legal, você fornece, o trabalhador falou, mas qual é a evidência? Não, vamos lá, eu vou mostrar que eles estão usando. Mostrar é o indício, a evidência, eu preciso de um registro físico, ficha de EPI, ficha de treinamento, fornecimento, nota fiscal de compra, tudo isso, pessoal, é uma forma objetiva da gente auditar a segurança e saúde ocupacional. Ao fazer parte da equipe que elabora esses documentos, né, ou procedimentos de segurança e processos, é praticamente impossível ter uma visão clara, né, do erro. Às vezes a gente está trabalhando no ambiente de trabalho, numa empresa, e está trabalhando errado. Eu já trabalhei com técnicos que se apresentavam, né, olha, eu trabalho aqui na empresa há 20 anos. Bacana, que legal, né, mostra, assim, um senso de preocupação, né? Ou também, dependendo da visão, um certo senso de comodismo. Se a pessoa permanece 20 anos no mesmo lugar, o que ela fez para evoluir? Qual que é o foco de melhoria contínua dessa vida dele? Né? Ou por que ele não buscou algo melhor ali dentro da organização mesmo? Às vezes, o técnico de segurança, ele tem que desenvolver o seu perfil de liderança, que a gente já falou sobre isso, na norma de qualidade, e ele tem que buscar também, às vezes, voos maiores. Afinal de contas, a gente nasceu sem pedir, a gente morre sem querer, a gente tem que participar do processo, tá? Então, é praticamente impossível verificar um erro quando a gente elabora tais documentos. Então, numa auditoria em saúde e segurança ocupacional, a empresa, né, que for ali ser auditada deve estar fora do contexto e dos conhecimentos objetivos. Empresas menores, inclusive, eles afirmam que não tem verba para contratar um auditor externo. Isso aí acaba se tornando também um senso de desculpa, né? Olha, eu não vou implantar a norma ISO, ou não vou implantar a segurança do trabalho, do ponto de vista que você está especificando, porque vai custar caro. Um auditor externo, um técnico de segurança, uma consultoria, vai custar caro. E aí a gente pode entrar com uma outra pergunta, quanto que fica? Se a pessoa não souber responder, naturalmente que isso é uma desculpa. Né? Empresas menores, as empresas que estão começando principalmente, elas não veem a auditoria como uma necessidade, elas veem sempre como uma verba destinada, um custo, e não é esse nosso propósito. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum questionamento? Não, professor, tudo certo. Para mim, ok, o professor estava falando no microfone fechado. Não, cara, é lamentável isso, né, cara, essa visão que o empresário tem, né? Vê como um custo, né? Ele assim, prefere, não que prefere, mas ele não pensa, né, nas consequências, né? Pô, vou ter que me arcar com um baita prejuízo, ela corre o risco para, ao invés de se blindar, né? Lamentável essa visão. Acontece, Thiago, e assim, acontece ainda mais por um outro... Tem um ditado que diz o seguinte, né? Para quem não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve, né? Uhum. Então, se a pessoa tem a direção para ir reta, né? Eu falei para vocês, a auditoria é uma condução, a pessoa está com o volante das empresas na mão, ele é o presidente, ele é o dono, ele é o CEO, ele é que manda, ele que assina o cheque, é ele que tem ali o seu nome, né? Ele dedicou a vida dele 30 anos para montar a empresa, mas ele não sabe qual caminho seguir, então ele vai existindo, pagando os prejuízos, assumindo as responsabilidades e tendo um lucro, às vezes, pequeno, que podia ser melhor. Tá bom? Então, dependendo da direção, né? A gente vai usar esse exemplo aqui algumas vezes na aula de hoje, até mesmo porque a simbologia na área da segurança do trabalho ela é muito importante. Tá bem? Ok. Quando a gente fala sobre eficiência, eu já falei isso muito para vocês na aula de qualidade, mas a auditoria busca eficiência das operações. Imagine vocês, né, a gente tem aqui uma fila de 4 trabalhadores empurrando um caixote, tá bem? Existe ali um peso de 200 quilos cada caixote, tá bem? E cada trabalhador está exercendo uma força física aqui. Esse trabalhador que está um pouquinho mais à frente, ele está empurrando, né, um objeto esférico ali, que a gente está demonstrando aqui na imagem para vocês, porém ele pesa 100 quilos a mais, ele pesa 300. Por que ele está na frente, pessoal?
porque não tem ponta, né? Ele tá mais eficiente ali, ó, né? Vamos dizer assim, essa parte dele, né? Não tem as pontas. Tá fluindo Pessoal, com mais facilidade. se fosse para ficar parado, né, o objeto seria melhor se ele fosse quadrado. Uhum. Agora, se ele tem que andar para frente, né, até fala, né, a eficiência significa andar, ir para frente, né? Uma empresa que ela busca um futuro, a tendência é que ela esteja ali redondinha, né? Até usando essa expressão. Quando eu falo sobre eficiência, eu estou falando sobre o mínimo de perdas. O ambiente de trabalho saudável para o trabalhador trabalhar sem o risco ocupacional é um ambiente de trabalho com mínimo de perda. Existe uma relação custo-benefício. Tem 300 quilos aqui esse objeto esférico? Tem. Mas quem está empurrando é o mesmo trabalhador, com as mesmas oportunidades profissionais, né? Mas tem um custo-benefício. Ele está fazendo isso de modo correto, tá bem? Se fosse para subir em cima do objeto aqui, né? Esses 3 trabalhadores teriam uma eficiência maior, tá bem? Por causa do objeto ficar parado. Mas como o nosso foco é buscar o futuro, né? A empresa buscar uma saúde financeira e tudo mais, tem que se fazer corretamente, buscando a qualidade das operações sempre. Esse é o foco da melhoria contínua. Ao planejar procedimentos internos, é comum pensar que tudo que foi colocado no papel vai estar funcionando direitinho. Pessoal, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente faz algumas anotações, algumas previsões, né? E aí no meio do caminho tem os seus desvios. Aí a gente precisa mudar e reprogramar a rota. No meio do caminho, os profissionais em saúde e segurança do trabalho vão se deparar com processos que precisam de ajustes. É nessa hora que se eu tenho um processo bem detalhado, vai fazer toda a diferença para o andamento, né, ou eficiência da auditoria. Se eu pego, por exemplo, um manual de instruções para montagem de uma máquina. Quando a máquina chega, vamos dar um exemplo na nossa casa, eu compro lá um liquidificador. Eu sei que ele tem a sua base, tem o seu copo e tem uma tampa. E às vezes tem algumas coisinhas que vêm a mais no liquidificador, né? Vem uma hélice a mais, às vezes vem uma pazinha para a gente movimentar ali, não precisar colocar as mãos. Vem um mecanismo de segurança que se eu levantar a tampa, ela não funciona, ou se eu tentar acionar, ela não estiver travada, ela não funciona. Tudo isso requer eficiência. Foram feitos vários protótipos, né? Várias tentativas e erros nesse liquidificador. E também foram ouvindo o seu cliente ali, foram ouvindo o mercado para ver o que podia ser melhorado ou não. Isso a gente fala sobre produto, a gente viu isso lá na área de qualidade. Agora, quando eu falo sobre operações, processos, eu tenho uma pessoa ali que é chamada de indivíduo, de trabalhador, de colaborador, de empregado, é ele que vai observar as eficiências das operações. E é ele que tem que ser envolvido na hora de elaborar um processo, tá? Eu não estou falando de uma reclamação trabalhista, estou falando de um processo de trabalho, né? Bem desenhado, bem detalhado, identificando falhas e garantindo, né, para a organização desenhada com base em processos, de modo corporativo e não em pessoas, não um indivíduo. O que acaba acontecendo nessas situações? Vamos imaginar que esse trabalhador aqui, ó, ele está empurrando a empresa, né? Faz 35 anos, ele é do sexo masculino, trabalha 35 anos nessa operação. Esse cara vai aposentar um dia. E aí ele aposenta, vai lá para o INSS, é contratado um outro trabalhador, ou tiram algum que está empurrando esse caixote quadrado aqui e coloca ele para fazer isso. Com o passar do tempo, a eficiência, né, principalmente no começo, vai ser menor. E aí é muito comum, né, nas empresas, o trabalhador sai, ele se aposenta, e a operação ela deixa de existir. Tá? O técnico de segurança é menos usual, é menos comum acontecer isso. Mas um trabalhador que ele é responsável, por exemplo, por abrir o portão da empresa todos os dias, o dia que ele não vai, o dia que ele falta, quem que é o responsável para fazer isso de modo secundário? É isso que uma auditoria vai tentar levantar. Se esse trabalhador faltar, se ele aposentar, se ele sofrer um acidente, quem vai ser a pessoa que vai fazer o trabalho dele? Por isso que está sendo desenvolvido hoje, né, muito dentro das organizações, o trabalhador multitarefa, né, o trabalhador que realiza várias operações ao mesmo tempo. Né? É óbvio que eu tenho que observar ali uma questão de
de evitar desvios trabalhistas, né, para que não tenha ali acúmulo de função. E quando a gente fala sobre eficiência, eu tenho que ter trabalhadores, né, que saibam empurrar, vamos falar assim, o caixote quadrado ou a esfera aqui. Se independente se esse trabalhador sair, for desligado da empresa, mudar de país, receber uma proposta de trabalho melhor, se acidentar, eu vou colocar qualquer outro trabalhador ali, ele vai ter um desempenho tão bom quanto, sendo um processo, uma operação eficiente, para o bem da corporação e, naturalmente, né, não das pessoas, do indivíduo. Acontece muito no técnico de segurança isso, viu, pessoal? Eu fui numa empresa recentemente e conversando com o setor jurídico, eles me falaram, lá é duro porque lá é complicado, né, o processo de trabalho lá, porque não existe um histórico. Ninguém sabe como que a empresa, onde ficam os documentos da empresa, o PPRA, PCMSO, as revisões. Inclusive, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar porque elas vêm ali, elas chegam, né, e elas precisam começar o trabalho do zero. Isso é muito bom para quem está saindo do mercado agora, está saindo de alguma empresa, né, por causa de uma demissão, ou está saindo do ambiente de trabalho, né, da escola, no caso técnico de segurança, e já encontram, né, uma oportunidade. Mas aí a gente tem um grande problema, porque quem nunca fez, às vezes vai ter dificuldade em começar a fazer, né, a operação da segurança do trabalho, e quem já faz vai procurar um ambiente melhor para trabalhar. Tá? É difícil da gente ver ali pessoas que buscam algo, teoricamente, a palavra não é bem abaixo, tá, pessoal, mas algo inferior ao seu próprio trabalho, a não ser por necessidade, tá bem? Então, eficiência das operações visam o bem da corporação, da empresa, padronização e não do indivíduo. A gente acaba vendo na segurança do trabalho muitas pessoas, né, individualistas. Por quê? Se amanhã ou depois ela sair da empresa, né, ela leva aquele processo com ela e aquele processo deixa de existir. É tão minimalista isso que é ruim para ele enquanto indivíduo e como para a empresa naturalmente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Senhor, para mim tá ok, viu? Beleza. Beleza. Para mim também, tudo certo. E aí, pessoal, qual que é o pulo do gato da auditoria, né? Uma empresa, ela deve ter indicadores, tá? Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais à frente, mas o que a gente chama de KPIs, né? Ou Key Performance Indicator, tá? Basicamente, chave de performance, indicador de chave de performance, tá bem? Indicador-chave. O que seria esse indicador-chave, pessoal? No nosso organismo, nós temos alguns indicadores. Uma pessoa com uma pressão alta, ela sai do 12 por 8 e vai lá para o 14 por 12, por 18 por 12, 18 por 14. Isso é indicativo que o coração não está muito legal, a pressão arterial não está muito legal. Numa empresa, ela tem ali no mês de março 100 acidentes, é algo que não é muito agradável. E se no mês de abril ela tiver 10? Significa que houve uma queda, né? E esse indicador, eu consigo apresentar para o auditor que a empresa está melhorando, que a empresa está buscando, né, melhorar, buscando a melhoria contínua. O KPI são indicadores, tá? A gente vai guardar dessa forma indicadores. Inclusive, eu não vou usar mais a terminologia KPIs aqui para vocês, mas dependendo da empresa, principalmente as empresas norte-americanas, as empresas que têm gestão em qualidade, meio ambiente e em saúde e segurança ocupacional, vão chamar de KPIs, mas é indicadores, tá? A palavra, é melhor a gente falar o português mesmo. Eu trabalhei como KPI mesmo, na Ambev. Sabia que a definição de KPI era Key Performance Indicator? Eu sabia. Ah, legal, legal. Por que você sabia? Porque eu trabalhei na Ambev, né? Na Ambev de Agudos era os KPIs mesmo. Mas aí alguém te falou que era KPI ou vocês internamente chamavam de indicadores? Não, internamente mesmo. Internamente. É. E se eu falar para vocês a sigla SSMA? Não, essa daí eu nunca ouvi. E se eu falar que vocês fazem parte do SSMA? Esse eu não... SSMA é Segurança, Saúde Segurança e Ambiente. Oi? Sistema
Sistema de Segurança de Medicina do Trabalho? Não, não. SSMA é a segurança, saúde e meio ambiente. Depende muito da empresa, pessoal. Algumas empresas, principalmente usinas, são chamadas de SSMA. As empresas metalúrgicas geralmente utilizam SESMIT, SST, tá? Alguns aí buscam a definição de desculpa, né? Safety, Health, Involvement, né? São siglas, pessoal, que significa saúde, segurança, saúde ocupacional, tá bem? Ou saúde, segurança, saúde de todos. Então, vai depender muito da empresa. Provavelmente a Ambev, né, no caso aqui que o Thiago se referiu, ela trouxe isso da diretoria. A diretoria trata como KPI e acaba ficando, mas a definição é indicadores. Traduzindo, né, a gente igual a palavra delivery, né? Delivery é entrega, tá? Drive-thru, você vai buscar. Então, a gente tem algumas palavras aí em inglês, né, que a gente vai introduzindo no nosso dicionário, tá bem? Na segurança e saúde do trabalho, não é diferente. E aí vocês podem buscar, inclusive, no artigo 162 da CLT, fala sobre SESMIT. Você chega na empresa e a empresa ela se autodenomina, né? Os trabalhadores da segurança e saúde do trabalho se autodenominam como SSMA, ou como XI, ou como EHS, tá? É muito comum. Não sei, Thiago, se na Ambev provavelmente era EHS, né? Oi, professor, isso. Era EHS. Estava no mudo aqui. É uma nomenclatura, mas se você vê a obrigação legal é o SESMIT, tá? O indicador, pessoal, uma empresa que ela não conta com indicadores, ela está com uma bomba relógio nas mãos. Por quê? Lembra que eu falei que o propósito da empresa é lucro? Sim. Se ela faturou 1 milhão no mês, né, no mês seguinte ela faturou 100 mil. Ela tem que saber quanto que ela tem de entrada, quanto ela tem de saída, para verificar esses indicadores. Uma bomba relógio, né, a gente usa essa expressão de bomba relógio, é muito comum por causa dos filmes aí. Quando você vai desarmar uma bomba, você tem que tomar cuidado onde você vai desarmar essa bomba. Bem? Um processo de organização em saúde e segurança do trabalho pode levar meses ou até anos, mas é um trabalho necessário e fundamental. A auditoria ela vai poder ajudar neste processo. É possível identificar, então, os erros da segurança e saúde ocupacional e procurar formas de resolvê-los através dos indicadores. Se a empresa ela vê ali todo mês, né, os seus indicadores de saúde e segurança ruins, né, de acordo com a padronização, naturalmente ela vai encontrar os erros e vai buscar a forma de resolvê-los. Nessa empresa que eu fui visitar recentemente, foi até falado pelo gestor de SSMA que ele coordenava o corporativo da empresa. Tinha duas unidades, né? Uma aqui na região e uma um pouquinho mais para frente, próxima à região de Araçatuba, Rio Preto. E aí ele falou, olha, eu tive que mandar embora toda a equipe do SESMIT lá de Ribeirão Preto, por exemplo, de Rio Preto, desculpa. E aí eu, curiosamente, perguntei por quê. Eles estavam mentindo dos indicadores. Eles apresentavam indicadores bons para mim, mas a hora que eu levantava essa informação no sistema, não batia. E aí eu fui lá, fiquei uma semana e eu presenciei uma série de erros nesses indicadores. Então, lembra que eu falei que era uma bomba relógio? O pescoço de quem que está em risco, né? No caso aqui seria o pescoço, né? A bomba relógio do pescoço. Mas seria naturalmente o gestor de SSMA. Porque, afinal de contas, quem está abaixo dele, ou quem ali realiza, né, o trabalho de levantamento dos indicadores, estava negligenciando, né, de modo imparcial, né, de modo parcial, desculpa, os indicadores. Então, neste caso de auditoria, eles apresentaram, olha, essa empresa ela apresenta indicadores positivos, mas não o que está no papel não condiz com a realidade. Então, neste caso, é necessário buscar um profissional com conhecimento mais apurado para realizar essa atividade. Eu espero, né, vê-los aí trabalhar em uma empresa logo logo, assim que vocês se formarem, conseguirem uma oportunidade de trabalho e vivenciarem essas questões dos indicadores. Quando eu falo de vivenciar essas questões de indicadores, pessoal,
A gente tem dia que a gente não vai ver não vai esperar o mês acabar para comemorar. Falar, olha, esse mês de abril, a gente está no dia 15, mas nós tivemos ali um acidente, ou nenhum acidente. Poxa, seria ótimo se o indicador fosse negativo, né? Tivesse no zero, vamos falar assim, porque zero já é ausência, pessoal. Zero acidente, apesar de utópico, né? Em um mês, principalmente um mês muito trabalhado de uma empresa, é algo positivo. A empresa trabalhou ali com 4.000 funcionários e ninguém se acidentou. Olha que bênção, né? Olha que coisa boa. Pode-se dizer que a segurança e saúde está cumprindo o seu papel. Agora, lembre-se que depois do dia 15 de abril, né, que é o dia de hoje, a gente tem mais 15 dias pela frente. E esses 15 dias que não teve nenhum acidente, eu posso ter, naturalmente, 2 acidentes por dia. E aí a gente vai chegar num empate. Em 30 dias eu tive 15 de acidentes, vamos imaginar, né? Dependendo da quantidade de trabalhadores, a gente vai ter ali como se fosse um acidente por dia, praticamente. Ou um acidente a cada 2 dias. Né? E eu não estou falando só de acidente, pessoal, eu estou falando de falha de comunicação dos trabalhadores, parada de máquina, atraso nas entregas, tá? Eu estou mostrando até na indicação aqui dos indicadores para vocês, prejuízo financeiro, a famosa falha de comunicação, né? Ou atraso na comunicação, acionamento de médicos ou até mesmo de plano de saúde, uma crescente aqui nos gastos da empresa, a reposição ou a troca de colaboradores, né, a necessidade de informatizar os indicadores, tá? A necessidade de buscar, inclusive, e de avaliar o próprio trabalho. Vamos imaginar que um dia vocês sejam gestores de segurança e saúde ocupacional de uma empresa. Avaliar outra pessoa, inclusive aquela pessoa que você é próximo, que é seu amigo, né, não é um trabalho fácil. Eu faço isso como professor, eu avalio cada um de vocês pela participação, pelas entregas, né? Eu faço feedback com vocês, e é um processo contínuo, é um processo que a gente tem que fazer uma observação dia a dia, uma auditoria dia a dia, né? Nós temos, no caso, né, alunos que não participam, que aí fica difícil a gente fazer uma avaliação. Por quê? Porque ele não participa. Como que eu vou auditar algo que não existe? Né? Então, a segurança e saúde ocupacional, ela prevê a elaboração de indicadores para que esses indicadores sejam auditados. Beleza? Ok, professor. Vamos lá. Beleza. Quando eu falo sobre KPIs, né, eu deixei só para falar um pouquinho mais sobre isso, que eu tenho, né, ele de modo objetivo, mensuração, otimização, é uma estratégia da organização visando uma performance, a criação de indicadores e a reavaliação, tá? Para quem gostar da área de gestão, né, ou até de auditoria, eu recomendo alguns livros de gestão de pessoas, de livro de gestão em saúde e segurança ocupacional, principalmente os que tratam aí sobre indicadores. Eu não vou entrar muito no mérito, porque a gente vê isso também na aula de gestão, tá bom? Ok. E por último aí, né, não menos importante, preparar uma empresa para o futuro. Pessoal, aqui ó, eu estou demonstrando para vocês uma máquina atrás do trabalhador, né? Daqui é uma fresa, é um equipamento que é feito para fazer cortes em peças de metal, e o trabalhador, ele não está olhando ali no vidro para ver se a peça está sendo realizada ou não, né? Está sendo usinada. Ele está usando um óculos de realidade virtual e está observando o corte da máquina, da peça. Vocês acham que isso aqui vai demorar para chegar aqui no Brasil? Eu acho que não. Eu estava conversando com a minha esposa isso ontem até, cara. A evolução tá incrível. Eu não sei se o professor já assistiu aquele Black Mirror. Cara, não sei se o pessoal também já assistiu. Black Tem Mirror. coisa ali, cara, que não vai demorar para chegar. Ó, eu falo para vocês, pessoal, que esse formato de aula que a gente está tendo faz no mínimo uns 10 anos que está sendo anunciado. Uhum. Ó, um dia o professor vai dar aula para o computador. Um dia... E aconteceu. Não porque a gente quis, não foi uma coisa planejada, mas foi uma coisa que o mundo teve que passar para esse formato. Pessoas, né, fazem uma empresa, realizam uma empresa, e o futuro, né, ele existe, está cada dia mais próximo. E é inevitável, né? É um caminho sem volta.
É um caminho sem volta. Eu não vou assustar vocês e falar assim, ó, quem não souber de realidade virtual, de prototipagem... Oi? O exemplo aí que a gente pode dar é as impressoras 3D, né, professor? Sim, sim. A impressora 3D, não sei se vocês vão lembrar aí do filme, eu sou um pouquinho mais antigo que o Thiago, né, um pouquinho mais velho, mas vão lembrar aí De Volta para o Futuro, aparece algumas coisas ali já que estão acontecendo agora, bem? A impressora 3D especificamente, ela está sendo utilizada muito na área mecânica, muito na área médica, né? Mas vamos dizer que amanhã ou depois aparece um plug de inserção, lá um objeto para colocar no ouvido, que ele é impresso de acordo com o tamanho do pavilhão auditivo do trabalhador para ele utilizar. Quem sabe, pessoal? Será que eu vou precisar ter um fornecedor, um fabricante? Né? Então, quando a gente fala sobre futuro, deem uma procurada no famoso Google, aí uma indústria chamada, um nome chamado Indústria 4.0. Uhum. A segurança e saúde ocupacional, ela tem que buscar, né, permanecer em um ambiente visando sempre o futuro. O ambiente de segurança do trabalho, pessoal, ele busca falhas, desvios, tá bom? E é um desafio, mas também é uma dor de cabeça para todo e qualquer profissional, porque, afinal de contas, como eu falei para vocês, de tédio, o segurança do trabalho, né, o técnico de segurança do trabalho, ele não vai adoecer por tédio. Sempre é algo novo, sempre aprende algo novo, algo que naturalmente é realizado naquele dia, no dia seguinte pode mudar, tá bom? É o ideal visar sempre a empresa no futuro e tentar identificar previamente os possíveis problemas a serem arrumados, né, encontrados, para evitar essas contrariedades ou até as não conformidades em o caso de uma auditoria. O processo de auditoria é algo que deve ser profundamente impregnado na cultura organizacional do negócio. E aqui, antes de eu terminar esse trecho aqui do slide, as empresas estão buscando a cada dia que passa mais auditorias, seja financeira, contábil, seja auditoria de segurança e saúde ocupacional, porque é uma pessoa de fora avaliando o trabalho das pessoas que estão dentro da organização. O próprio empregado, o próprio colaborador, o próprio funcionário, ele tem que estar aberto a esse tipo de ideia e sempre receber análise do seu trabalho, deixando o ego, deixando qualquer falha, né, de entendimento, né, ser ali aberto a receber críticas, receber orientações, tá bem? Porque eles serão auditados constantemente. Um ambiente de trabalho, ele é necessariamente, né, voltado a auditorias em segurança e saúde ocupacional. Às vezes, os próprios empregados, os próprios funcionários da empresa vão auditar o técnico de segurança. Ou vocês acham que não existe isso? O técnico de segurança sai da obra, sai do ambiente, eles vão conversar entre eles, esse técnico é melhor do que aquele outro que estava aqui, ou ele é pior do que aquele outro que estava aqui antes. Essa é uma auditoria, pessoal, que acontece, né, instintivamente. Tá? As pessoas têm o hábito realmente de falarem umas das outras e compararem, tá bom? O trabalho de um e de outro. E aí você acha que o gestor da empresa, o dono da empresa não vai fazer isso? Beleza? Beleza, professor. Com certeza. E como preparar, então, a empresa para realizar a auditoria em segurança e saúde ocupacional? Primeiro tópico, né? Inserir, né, no planejamento anual. Se eu tenho lá uma previsão de realizar em março de 2022 a auditoria, eu já vou preparando a minha equipe para março de 2022. Não vou chegar em fevereiro de 2022 e vou avisar, mês que vem tem auditoria. Eu tenho que ter preparado meus processos, meus procedimentos, organizar a documentação necessária, a padronização, a elaboração de processos, tentando diminuir a quantidade de não conformidades de uma auditoria. Os objetivos que a gente viu lá da visão, né, aqui no caso vão se tornar objetivos claros. Eu vou especificar isso um pouquinho mais à frente para vocês, principalmente que com o passar do tempo, a gente vai estudando a segurança e saúde do trabalho e vai se tornando um indivíduo um pouco mais, com conhecimento técnico mais apurado. E esse conhecimento técnico mais apurado nos distancia
de muitos trabalhadores. Eu vou explicar isso para vocês e isso é uma forma para vocês, inclusive, atuarem no mercado de trabalho. Formalizar os processos, o que eu quero dizer com isso? Quando eu formalizo, eu padronizo, né? Eu antecipadamente padronizei o meu processo, mas ao formalizar, eu estou deixando claro que eu não vou aceitar desvios, tá? Trabalhador não sobe acima de 2 metros sem cinto, trabalhador não entra em espaço confinado sem treinamento, trabalhador não entra em ambiente de risco sem a devida capacitação. Tudo isso é formalizar, pessoal. Eu saio, por exemplo, eu saio de manhã para trabalhar, né, para ir no Senac, eu entro às 8 horas. É formalizado que o meu horário de entrada é 8 horas. Eu não posso chegar às 8h10. Eu até posso, mas eu tenho um desvio, né? Eu estou especificando que eu não estou trabalhando ou que eu tive uma alteração na minha rota de trabalho. Então, formalizar é deixar claro para o trabalhador o que se espera dele, né? E se ele estiver fazendo algo de errado, em algum momento isso vai ser auditado, tá bom? E o que é melhor, né? A pergunta sempre é essa: o que é melhor, uma auditoria interna ou externa, né? Essa auditoria interna, pessoal, são aqueles auditores que a gente viu, né, que são treinados e capacitados pela própria empresa. E a auditoria externa, ela naturalmente vai ter uma cobrança um pouquinho maior. Eu vou explicar isso para vocês aí ao longo da nossa aula. Ao inserir no planejamento anual, né, o exemplo que eu dei aqui, em março de 2022, eu já especifiquei, né, de uma forma bastante eficiente e não deixar, né, de auditar diversos setores da organização, uma forma, né, bastante de não deixar de esquecer de auditar os setores, inserir em uma atividade de planejamento. Então, eu sei, por exemplo, que eu vou auditar a integração de segurança do trabalho em março de 2022. Vamos supor, né? Imaginem vocês, é um calendário, eu tenho um plano anual para realizar isso. Então, eu não vou esperar chegar em fevereiro de 2022 para fazer essa auditoria. Eu já vou me preparando anualmente, né, ou mês a mês, para que quando chegar na data prevista da auditoria, eu tenho ali evidências que vão deixar claro para o auditor que o treinamento é bem realizado, a auditoria, a integração de segurança é bem realizada. Assim, todos ficam sabendo, né, de maneira antecipada, quais são as intenções na gestão em segurança e saúde do trabalho. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Para mim, ok, professor. Muitos deixam para a última hora, né? É o mal do brasileiro, né? Aí fica aquele famoso cachorro correndo atrás do rabo, né? É o mal do brasileiro. Acontece muito isso. Ó, vai chover amanhã. Amanhã eu compro o guarda-chuva. Às vezes você não vai encontrar o guarda-chuva, aí você se molha. Você vai encontrar o guarda-chuva mas com preço mais elevado, tá? Então, tudo isso, pessoal, é falha, né, e falta de planejamento. O tópico 2, tenha objetivos claros de acordo com os colaboradores naquele processo. Uma forma de fazer isso é dividir as responsabilidades, todos os motivos que impulsionam uma auditoria e quais as questões se esperam que elas sejam respondidas. Eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo da empresa que eu visitei recentemente, que fala sobre a matriz de consequência entre relação de prestador de serviço e de profissionais contratados, trabalhadores próprios. Um ato faltoso, né? Tem aqui a primeira vez que ele fez alguma coisa errada, tem uma advertência. Onde está previsto isso, pessoal? Na ordem de serviço, no contrato de trabalho, do CLT? CLT, na ordem de serviço, tá? Vale a pena a gente bater, né, em cima dessa tecla. Eu tenho uma advertência para aquele trabalhador. Se for um caso de reincidência, o que acontece? Seria suspensão, né? Suspensão. E terceira falta, né, uma falta grave. Desligamento. Desligamento direto. Então, isso aqui é um objetivo claro. Ó, você tem uma chance, você tem 2 chances. Na terceira chance, não dá mais para permanecer com você aqui. O cara está sendo avisado, né? Nessa empresa aqui, eles chamam de linha mestra. O que é essa linha mestra? É uma faixa. Quem passou dessa faixa tem advertência, tem a suspensão e tem o desligamento. Tá bom? Depois eu explico um pouquinho mais para vocês sobre isso. Legal. Quando eu falo sobre o prestador de serviço, tem algo um pouquinho mais... tem um agravante.
Vamos imaginar que o prestador de serviço ele é contratado para executar um trabalho e esse trabalho custa 20 mil reais. A empresa deposita antecipadamente 10 mil reais para essa empresa, tá bom? O trabalhador que ela contratou e colocou para prestar o serviço ali dentro, né, descumpriu, teve um ato faltoso. Recebe uma notificação, mais uma multa contratual. Lembra aqueles 20 mil que você ia receber? Você não vai mais receber 20. Você recebeu antecipadamente 10, eu vou te pagar agora mais 8, porque 2 mil reais é uma multa contratual. Claro e cristalino como o sol. Não dá para falar, não, mas eu não sabia. Não, mas aqui, ó, prestador de serviço, notificação, advertência, mais multa contratual. Tá específico. Tá no contrato, inclusive. Não tem o que reclamar, pessoal. O objetivo é claro. Uma falta, né, um ato faltoso na segurança do trabalho pode custar a vida de um trabalhador. Né? E o prestador de serviço, independente se ele é interno ou externo, né, a matriz de consequência é tão grande quanto. Por isso que algumas empresas têm aquele valor lá, a participação dos lucros. Também, né? né? O supervisor comentou comigo que se, vamos supor lá, a empresa lá que eu trabalhava, se ela tivesse alguma reclamação sobre mim, o valor dessa participação do lucro, ele ia vir a menos. E tinha muitos funcionários que vinham a menos, aí ia reclamar porque estava vindo menos que o outro, né? E era devido a isso daí, né? Aqui, no caso, o Valber acaba gerando um senso de acompanhamento até dos próprios amigos, seus próprios colaboradores que trabalham junto com você. Por quê? Ele não quer ser prejudicado por causa de uma falha sua ou de qualquer outra pessoa que trabalha próximo, tá bem? Então, essa forma, né, de deixar um objetivo claro em auditoria de segurança e saúde ocupacional é algo, né, a ser evidenciado, né, e apresentado de maneira clara e cristalina. O jeito que você especificou aí, a gente chama de PLR, né? Participação de lucros e resultados. Isso, PLR. Algumas empresas chamam também de PPR, Programa de Participação e Resultados, tá bem? Depende muito do acordo sindical, depende muito da negociação coletiva, tá bem? Então, existe a notificação e existe a multa, tá bom? Percebam que sempre vai ter a multa aqui, ó. No caso do trabalhador, ele não recebe multa porque não pode ter desconto, pessoal, na folha de pagamento. O trabalhador trabalhou 30 dias, mas ele foi mandado embora no 10º dia de trabalho, a empresa tem que pagar o mês inteiro, tá bem? Isso aí é um propósito de acordo da CLT, é um entendimento que existe, inclusive, do Tribunal Superior do Trabalho, tá bem? Ok. No caso aqui de uma reincidência, notificação e suspensão, mais a multa. A empresa foi contratada para prestar um serviço naquela empresa ali, a empresa foi contratada para construir um barracão novo na empresa. Só que o prazo dela, ela falou que o prazo dela é 6 meses. Porém, o prestador de serviço, cometeu uma infração reincidente, a empresa foi inteira suspensa por 15 dias, tá? Não pode entrar por causa disso. Você tem um prazo de 6 meses para entregar, só que desses 6 meses, 15 dias não vão ser trabalhados. Né? Olha a preocupação que o gestor tem que ter, do dono aqui da empresa terceira tem que ter. E lembra que ela custaria 20 mil reais? A empresa ela vai aumentar um pouquinho a multa, não vai ser mais de 2 mil, vai ser de 3, de 5, tá bom? É uma forma de manter, né, uma elevação da multa. É a mesma coisa da multa de infração de trânsito, tem as leves, as médias e as graves. Sim. Tá bom? E pode acontecer, né, no caso de uma falta grave ali, a notificação de desligamento mais multa contratual, ou seja, a empresa ela tem uma notificação, ela tem que devolver o dinheiro que a empresa já pagou antecipadamente para ela, né, e mais a multa contratual. Olha que coisa desagradável, mas ninguém pode falar que não sabia das regras do jogo, tá bem? Ok. Vocês estão percebendo que segurança do trabalho, ela é importante, né? Auditoria de segurança do trabalho. Eu sei que vocês já sabem, né, da importância da segurança e saúde ocupacional, mas a necessidade de deixar isso bem claro para toda e qualquer empresa, né, e naturalmente todos os trabalhadores, tá bom? No caso aí, né, a segurança do trabalho ela é evitar muitas irregularidades e, né, o prejuízo também, né?
Porque Exato. um trabalhador aí bem, né, orientado, bem treinado, né, ele não vai cometer, né, na parte de segurança do trabalho os erros, né? Então não vai ter essa multa aí, né, essa advertência. Perfeito. E assim, eu vou explicar um exemplo que aconteceu comigo já no passado. Eu era técnico de segurança de uma empresa e eu cuidava de trabalhadores terceirizados. A empresa ali tinha um terceirizado de limpeza, uma empresa terceirizada de montagem, né? Porque a empresa estava aumentando, ampliando o barracão. Tinha uma empresa terceirizada de vigilância, né? Eu era técnico de segurança da empresa e também tinha que cuidar dos terceiros. Chegou um ponto que eu conversei com o meu gerente, especifiquei, eu falei, olha, eu gosto do meu trabalho, mas eu estou com uma demanda alta, né? Por que não solicitar para o prestador de serviço que ele nos mande um técnico de segurança para que ele faça essa gestão dos terceiros? Né? Porque, afinal de contas, pessoal, quando a gente fala sobre deixar o objetivo muito claro, na elaboração do contrato lá pelo setor de compras, suprimentos ou qualquer outro nome que seja dado, né? Até algumas empresas chamam de Supply Chain Manager, né? Que é uma nomenclatura americana. Esse prestador de serviço ele já vai saber das regras. Olha, eu tenho que mandar ali 30 trabalhadores para fazer serviço de fabricação ou de construção, mais um técnico de segurança, tá bem? Para que esse técnico de segurança cobre os demais. Porque, afinal de contas, pode ter uma notificação, mais uma multa contratual. E, em 3 casos, desligamento. Tá? Essa é o propósito de uma auditoria. Tá bem? Ok. E aí, pessoal, a gente fala sobre formalizar processo. Investir capacitações e estar sempre disponível para dialogar é o papel do técnico de segurança. Vocês já tiveram ou vão ter aí brevemente a disciplina de andragogia, que é ensinar e oferecer feedbacks para todo e qualquer trabalhador. E também saber receber, pessoal, esse feedback. Eu vou especificar para vocês através de um exemplo chamado teoria da imagem. Dá uma olhadinha nisso aqui, pessoal. Vocês já viram essas placas em algum lugar? Já um monte de... Sim. Placa de trânsito, né? Beleza. Essas placas de trânsito, elas representam a teoria da imagem. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Quando eu falo da teoria de imagem, por favor, eu vou pedir para alguém fazer a leitura dessa imagem, do que está aparecendo para vocês nesse quadrado azul. Leiam para mim, por favor, pessoal. Alguém quer ler aí? Quer ler aí, Val? O trabalhador encontra-se exposto habitualmente a fumos metálicos, radiação infravermelha, ultravioleta e calor. O estresse térmico, embora não intenso, de maneira constante, gera com causalidade de incômodo respiratório em alguns momentos durante a execução das atividades laborais. Tá falando aí do, do soldador, né? Que ele tem mesmo esses fumos metálicos lá, né? Radiação ionizante, né? Ali no ambiente de trabalho dele, era que ele está exposto ali, né? Exatamente, Valber. Legal, né, a sua comparação, mas vamos imaginar que nós somos trabalhadores e nós somos, por exemplo, do setor de limpeza da organização ou da parte financeira da organização. Eu não sei o que é fumo metálico, eu não sei o que é radiação infravermelha, eu não sei o que é ultravioleta, eu não sei o que é calor. Eu acho que calor é o que eu estou passando, é porque está quente hoje. O que é estresse térmico? Eu conheço só o estresse de trabalho. O que é não intenso, né? Embora não intenso? Como assim, estresse térmico não intenso? O que é concausalidade? Incômodo respiratório é a mesma coisa que falta de ar? O que é laboral? A hora que a gente começa a estudar técnico em segurança, a gente acaba apresentando um vocabulário um pouco mais vasto, né? Um pouquinho mais técnico especificamente, quase com uma linguagem pericial aqui, né? E aí, a partir do momento que você vai falar com o trabalhador, eu posso usar a teoria da imagem. Em vez de falar para ele que ele está exposto a fumo metálico, radiação ultravioleta, infravermelha, eu tenho que especificar sem o risco
Entretanto, eu não preciso, não necessariamente usar uma linguagem tão técnica. Olha, você tem uma exposição à radiação ultravioleta de 4.000, né, unidades de... Não há essa necessidade, pessoal. Quando você faz esse tipo de associação, você, de certa forma, distancia o trabalhador da segurança do trabalho. Ele fala, rapaz, eu fui lá na segurança do trabalho, o cara falou que eu estou exposto a fumo metálico. Eu acho que eu tô doente por causa disso. E naturalmente, né, num processo de auditoria, uma imagem vai valer mais do que 1.000 palavras. Eu posso especificamente mostrar para o trabalhador que a exposição que ele leu ali no laudo, ou que ele ouviu, né, do técnico de segurança, representa o seu trabalho. Olha, rapaz, eu vim aqui, soldava, né, e ia embora. Agora eu sei que eu sou exposto habitualmente a fumo metálico, radiação infravermelha, ultravioleta e calor. E o estresse térmico, embora não intenso, de maneira constante, gera concausalidade de incômodo respiratório, em alguns momentos durante a execução das atividades laborais. Pessoal, formalizar processo não quer dizer que você vai escrever bonito. Quer dizer que o trabalhador, mesmo exposto habitualmente a fumos metálicos, ele está utilizando as proteções específicas, tá bem? Então, não significa que eu estou melhorando o meu vocabulário, que eu estou aprendendo a segurança do trabalho, que eu preciso falar para o trabalhador de uma linguagem mais técnica. Eu tenho que ter a mesma linguagem que ele tem apresentado. Você pode falar assim, o José da Silva, você está vendo que você tem uma exposição de uma fumacinha quando você está soldando? Durante o processo de solda, você tem um aquecimento do arame e esse aquecimento gera uma fumaça. Essa fumaça você tem que tomar cuidado para inalar ela, tá bem? Embora, né, além da fumaça, você tenha a radiação ali, a luz, o excesso de luz. Não ofusca o seu olho. E a hora que ofusca o seu olho, isso pode fazer mal para a sua retina, para os seus olhos. O estresse térmico, que a gente fala, né, o calor dessa região, embora não seja intenso, né, porque a gente vive num país tropical, aqui sempre é calor, de maneira constante, pode gerar também um incômodo respiratório. Que quando você vai fazer churrasco no final de semana, você fica perto da fumaça do churrasco, não faz mal para você respirar? Aqui é a mesma coisa. Então, usa o respirador. Basicamente, você formalizou o processo, né, sem especificar ali todos os riscos ambientais. Deixa essa definição para a higiene ocupacional. Quando eu for escrever um laudo, quando eu for formalizar a documentação, pode melhorar o português ali na escrita. Mas a gente vive num país, pessoal, que apenas 4% da população sabe interpretar texto. Se você explica isso para o trabalhador, olha o incômodo que você gerou para a cabeça dele, né? Já está difícil. Ô, professor, Oi. Com causalidade é aquilo que está no anexo do artigo 20? Seria isso? O artigo 20? Uma doença do trabalho. Não pode ser considerada uma doença de trabalho. E não se equiparam acidentes do trabalho, seria isso? Não, na verdade, o Valber, com causalidade é uma terminologia jurídica que o trabalho, ele pode gerar um acidente de trabalho. Esse pode gerar vai ser chamado de nexo causal. Houve uma causa. Toda vez que você tem um incômodo, um acidente ou uma doença, será necessário uma equiparação a acidente de trabalho. Na equiparação, você vai ter que ter uma indenização, tá bem? Se eu não formalizei o processo da auditoria e o trabalhador se acidentou ou adoeceu, ele naturalmente tem um nexo causal, tá bom? O trabalho, porque se ele não estivesse trabalhando, ele não estava inalando fumo de solda. Sim, entendi. Agora, quando a gente fala de concausalidade, significa que não foi o trabalho que gerou, mas o trabalho contribuiu para um problema. E aí, se vai ser periciado, se vai ser avaliado, aí a gente vai entrar numa outra esfera, que é a questão jurídica, né? Mas causal, foi a causa do acidente. O trabalhador caiu em altura. Não tem como culpar a lei da gravidade, ele caiu, é o nexo de causa. Agora, o trabalhador subiu em altura. A empresa forneceu o EPI lá, o trava-queda sem
sem a devida qualificação ou não verificou a validade. O trabalhador estava a 8 metros e caiu. É uma concausalidade, porque o que deveria proteger não protegeu. Tá bom? Ah, entendi. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Percebam que existem terminologias técnicas que a gente precisa rever, né? E naturalmente aí buscar, né, a qualificação e buscar uma forma de entender para explicar isso para os trabalhadores de uma forma mais genérica. Tudo bem? Beleza, professor. Eu acho que é isso a parte mais importante, que surge mais dúvidas, né? Esses termos mais jurídicos, né? Sim, juridiquês, né? É o juridiquês. Mas formalizar o processo, pessoal, você mostra para o trabalhador o jeito que ele tem que trabalhar. Você tem que trabalhar com luva, com máscara, com avental, tomar cuidado com essa fumaça, tá bem? A gente pode até melhorar, né, continuamente, colocar um exaustor em cima dessa fumaça. Tudo isso, pessoal, é formalizar o processo de uma área de auditoria. Bem? Trabalhei numa metalúrgica e lá eles soldavam aquelas cabeças de bagaço de laranja, sabe? Como fala, aqueles forno, né? As partes do forno, né? Do secador de bagaço que fala, né? Sim. E o soldador, a gente falava que o soldador montava um circo, né? Na hora que ele estava fazendo o serviço, porque ele colocava, tinha esse exaustor enorme que ele colocava na frente e era exatamente para isso. Ele vestia todo esse equipamento, então a gente não tinha eu mesmo não tinha essa instrução que a gente tem hoje fazendo o curso técnico de segurança, né? Então o pessoal dava muito risada porque falava que ele era assim, que ele era muito devagar, que ele montava um circo para começar a trabalhar, né? Só que a hora que ele começava, ele ficava muitas horas ali, né? E você via aquela fumaça, aqueles respingos que saía da solda, que às vezes espirrava longe, né? Aquelas fagulhas, então você via que ele não estava errado não de montar aquele circo, né? Mas tinha muita gente que não compreendia. A gente que estava mais ou menos uns 200 metros da onde ele estava trabalhando, a gente sentia aquele cheiro do silicone que ele passava para os respingos não grudar, com aquele fumo de solda, um cheiro horrível, mesmo com aquele exaustor. Imagine ele que estava ali em cima daquela atividade. Né? Perfeitamente, acontece exatamente isso, Valber. Eu trabalhei em metalúrgica há quase 10 anos, né? E o fumo metálico, esse processo, ele é muito interessante, tá? Mas, de fato, quem solda, quem tem contato com o risco ali, né? Radiação e tudo mais, precisa se proteger. Não tem outra forma, pessoal. Não tem como ele não deixar de se proteger, beleza? Beleza. E por último aqui, pessoal, a gente tem, né, a teoria da imagem que eu comentei com vocês, né? É o comparativo do que está escrito com o que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Eu posso ficar falando para vocês aqui um pouquinho sobre essa imagem, né? Da flexão de pescoço, flexão de punho, problemas ergonômicos, além da radiação ionizante, não ionizante, calor, o risco químico, físico, né? Por causa que a solda também faz barulho, tem um ruído de solda. E tudo isso, pessoal, a gente precisa exemplificar para o trabalhador. Lembra que a teoria da imagem prevê, né, as imagens que a gente viu no trânsito. Né? Às vezes no carro não vai dar para você bater o olho ali e ver, né, olha, rua sem saída, né, ou, por exemplo, pessoas atravessando, né, próximo de escola a gente vê isso, né, atravessa na faixa. Eu bato o olho e eu já sei o que significa. Essa é a teoria da imagem necessária para um processo de auditoria. Por último aqui, né, a pergunta, contratar uma empresa ou preparar uma equipe para auditar a empresa? Qual que é a sua melhor decisão? Vou trazer para vocês 2 exemplos, né? Eu gosto muito de futebol, todo mundo sabe disso, mas é que eu tenho um exemplo de alguém que foi preparado internamente, tá bom? Mas, por exemplo, não ganhou a Copa do Mundo, tá bem? Tem ali quase todos os mesmos títulos, mas alguém aí que foi, né, dedicado e aí mudou de várias equipes para poder melhorar o seu desempenho. Quando eu falo de preparar uma equipe para auditar a empresa, né, internamente, eu tenho que tomar alguns cuidados. Né? Não vou chamar o Cristiano Ronaldo para fazer isso, mas na vida, né, uma frase dele, nada é impossível, só basta você lutar ali o dia a dia pelos seus sonhos. Você quer ser um bom auditor? Né, lute pelo seu sonho. Um dia a empresa pode te dar uma oportunidade para você desempenhar aquele papel. Mas, naturalmente, também, você pode fazer carreira solo. E aí você vai ter alguns troféus aí para carregar, né, de acordo com a sua área de atuação.
Por exemplo, esse título aqui, ó, que é a Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo não tem. Quem é melhor remunerado, na opinião de vocês, hoje em dia, pessoal? Cristiano Ronaldo Hoje ou em dia eu Ronaldo? acho que Cristiano Ronaldo, né? Porque o Ronaldo ele ganha dinheiro fora, ele tem empresa dele, né? Sim, sim, Mas eu acho que o Cristiano mesmo. sim. Inclusive porque ele está atuando até hoje, né? Sim. O Ronaldo em si, né? Ele teve problemas físicos e tudo mais, mas especificamente, esse título que eu estou mostrando aqui, esse jogador não tem. Uhum. Então, às vezes, esse cara aqui vai ser o auditor externo. Ele tem Sim. passagem, né? E tem vários exemplos para ele poder falar, né? Para ele poder especificar e buscar o que é melhor. Mas esse camarada aqui, ele conhece mais, ele joga, teoricamente também, a gente pode falar que ele joga mais do que esse, de acordo com o título de melhor jogador do mundo, né? Ele tem mais títulos que o outro. Então, essa comparação de auditoria interna ou externa vai depender. A auditoria interna ela é bom até certo momento. Depois, se eu precisar melhorar, eu vou precisar de uma auditoria externa e alguém que tem uma outra visão. Tá bom? Beleza. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação à auditoria? Não, professor, para mim ficou bem claro. Nossa, Não. cara, eu adoro essa parte, professor. Até se tiver material para agregar aí também, para dar uma enriquecida mais ainda, nossa, será bem-vindo. Não, beleza, pode deixar. Eu devo ter material aqui. O que a gente tem que fazer, pessoal, até por uma deficiência, vamos falar assim, de mercado, né, uma dificuldade de encontrar no mercado, material específico da segurança e saúde ocupacional. Geralmente a gente pega na área contábil, na área financeira, na área de qualidade e traz para a nossa realidade. Tá. Melhorando, né, e alinhando, vamos falar assim, de acordo com a necessidade da aula. Uhum. Eu vou passar para vocês agora uma atividade, tá? Beleza. Vocês não precisam executar isso hoje. Vocês têm aí 2 semanas, não, 1 semana para fazer isso, tá bem? Uhum. Não, são 2 semanas mesmo para fazer. Eu vou especificar para vocês agora. É um trabalho em equipe, feito por vocês 3, que é o grupo que está participando mais ativamente das aulas. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube. Se vocês precisarem voltar, assistir de agora em diante, como que vai funcionar o trabalho. Em um processo de auditoria, né, nós temos metodologias a serem seguidas também. Eu vou auditar uma empresa baseado, né, em uma proposta: análise, reconhecimento, resultado, impactos à saúde e medidas de proteção coletiva e individual. Tá bem? Essa é a proposta. Entre a proposta, entre a análise e a medida de proteção coletiva e individual, eu tenho as metodologias e instrumentações. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu vou ter que fazer esse processo várias vezes. Às vezes, pessoal, eu passo por isso até hoje e vai ser uma premissa do técnico de segurança, que é a reavaliação. Eu terminei a avaliação, mas eu fico na cabeça. Eu vou dormir, eu acordo no outro dia e falo, dá para melhorar. Vamos ver como consigo fazer. Eu vou mexendo, a gente vai instrumentando, e eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem isso. Qual que seria a proposta? Vocês estão vendo essa imagem aqui do lado? Sim. O que vocês vão fazer primeiramente? Observe, depois observe, de novo, observem e observem. Passa os 3 dias observando esse objeto. Até então eu não falei se ele é um controle remoto, a gente sabe que é, mas eu tenho que analisar e reconhecer para uma auditoria. No ambiente de trabalho, pessoal, em tese, você vai ali, se eu for pegar um ano inteiro, nós temos 365 dias no ano. Tirando sábado, domingo, feriado, um mês de férias, você vai mais ou menos ali chutando por baixo 280, 290 dias numa empresa, tá? Vamos lembrar, 30 dias de férias, 40 dias sábado e domingo, mais uns feriados, algumas pontes aí, você vai lá 290 dias por ano, tá? Só que em 290 dias, 300 dias arredondando, você não viu uma determinada situação. Você não viu um acidente, uma possibilidade de um acidente, você não viu um risco que o trabalhador estava exposto, né? O trabalhador que pegou o carro, vamos imaginar, né?
e tentou ultrapassar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Então, é necessário a observação. É por isso que, inclusive, nos meus laudos, nos meus documentos de segurança do trabalho, eu filmo a operação, eu filmo o trabalhador trabalhando, para observar, e depois fechar uma análise crítica do que ele está fazendo. Bom? Observem essa imagem. Vocês vão analisar. Qual que é o nome disso aqui, pessoal? Controle remoto. Legal. Todo mundo concorda com o controle remoto? Ô, professor, é para analisar essa imagem, né? Sim, só essa imagem. Beleza. Beleza? Todo mundo concorda com o controle remoto? Sim, acredito que sim. A Sheila está desconfiada, ela acha que tem pegadinha. Eu acho que é um Ô, professor, só uma pergunta. Não, ó, só uma universal, pergunta. né, eu acho. A gente vai avaliar esse objeto, mas somente esse objeto, ou a gente vai colocar ele numa situação para depois fazer uma outro tipo de análise? Não, a gente vai observar só esse objeto. Tá, o propósito é esse. Beleza. Vamos imaginar que isso aqui é uma norma ISO. Beleza? Tá. Eu não vou falar sobre ISO especificamente, eu sei que vocês já viram isso com a Valéria, com o Júlio, inclusive algumas coisas comigo, mas especificamente analisem, tá? É um controle remoto, correto? Correto. Então tá todo mundo ciente que é um controle remoto. Correto. Analisem. Qual que é o nome, para que serve, o que faz, precisa de tudo isso, né? Tem, olha, quantidade de botões, precisa de tudo isso? Não sei, tá? Eu quero que vocês me respondam essas perguntas, né? O nome, para que serve, o que faz, precisa de tudo isso. Ao pulo do gato agora, isso aqui é legal vocês guardarem. Tem só essa parte, o controle remoto? Deixa eu pensar. Eu não entendi, professor. Não, tem a parte interior dele, né? Que é as placas, a pilha que vai fazer ele funcionar. Show de bola, Valber. Pessoal, lembra que eu falei de auditoria? Sensor na frente, na ponta lá. Exato. Auditoria. Não tem como eu fazer uma análise por telefone. E aí, quantos botões tem no seu controle remoto? Né? Para que serve? O que faz? Mas você precisa de tudo isso mesmo? Você tem que ir lá pegar o controle remoto na mão, olhar, ver se as pilhas estão funcionando, qual que é a padronização. Se eu colocar uma bateria, funciona? Se eu colocar uma pilha... As pilhas estão colocadas de maneira correta, né? Exato, pessoal. Vamos chegar lá. Descreva o objeto. Tem algo que substitui isso aí, pessoal? Só o dedo, se você ficar levantando e apertando a televisão, mas programação não. O básico. Inclusive, pessoal, eu tenho uma TV que ela não tem botão. Ela não tem botão de liga. É verdade. É verdade. Hoje em dia já tem algumas tecnologias, né? Que você fala e o negócio funciona. Então. Alexa, né? Vamos lá, pessoal. Vamos chegar lá. O que eu quero que vocês façam são essas ideias aí que vocês estão apresentando. Eu vou me eximir, eu vou sair depois aqui. Aquelas casas, como que fala? Casa inteligente lá, né? Casa inteligente, né? Você chega e fala, ligar televisão liga, canal tal. Vou te dar um exemplo, o Xbox 360 mesmo. Você fala para ele, Xbox 360, ligar, Xbox 360, jogar tal. Ele vai, entendeu? Ele tem essa opção lá no menu dele. Mas você tem que entrar e configurar ele, tá? Mas ele funciona. Beleza. Mas aí eu vou apresentar os problemas para você agora, já a Valber e para toda a turma. Tem algo que substitui esse controle remoto? Vocês falaram algum nome aí que tem. Sim. É um nome feminino. Alexa. Né? Artificial. Google Home. Sim, tem vários. E se eu deixar cair e quebrar o controle? E comprar outro. Mas e se eu não encontrar aquele controle? Tem um controle chamado, que eu acabei de falar, né? Controle universal. Ele funciona para qualquer aparelho, né? Legal. Bacana. Guarda essa palavra aí. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que, por exemplo, dá para ter um formato mais lean, tirar essa quantidade de botão. Não sei, tá? Vocês vão ficar a cargo disso. Por último, detalhes sobre a sua aplicação. Quais são os impactos que ela tem se eu tirar um botão desses aqui?
Quais são as medidas aplicáveis, né? Vamos falar assim, se eu tirar qualquer botão desses aqui. E aí me apresentem um modelo diferente, tá bom? É essa o grande trabalho que vocês vão ter. Avaliar o que eu estou... Observa, observa, observa. E quando você achar que está ficando bom do controle remoto, observa de novo. Tá bem? Beleza. Analise. Apresentem um nome. Ah, eu quero chamar controle remoto do Thiago. Beleza. Uhum. Ah, não, mas não é o Thiago que está fazendo. É o Thiago, o Valber e a Sheila. Não sei. Quer dar um outro nome? Beleza. Mas lembra que ele tem um nome também. Tá bom? É como se fosse uma empresa, pessoal. Cada botão desse aqui é um departamento. Você vai precisar investigar a necessidade de todos esses departamentos. No caso, o nome desse aqui tá aqui, né? Acho que é charge passe, não dá para... Acho que é aqui, né? Esse nome embaixo aqui. Vamos lá, a gente vai chegar lá. Legal a sua observação, o Valber. Até mesmo se vocês derem um Google aí nesse equipamento, eu posso até mandar a imagem maior para vocês depois no grupo do WhatsApp, tá bom? Ele aparece muito o controle da minha TV aqui de casa, né? A parte de baixo ali a gente quase nem usa, é difícil, né? Mas esses botõezinhos aqui, vermelho, verde, amarelo, azul, eu lembro que a gente já utilizou bastante eles. Exatamente isso que você comentou para mim, Valber, eu quero que vocês apresentem através de algumas observações. Você comentou, tem coisa que eu não uso. Legal, vê, pessoal. É igual o celular, tem muito aplicativo, quando você compra um celular novo, você vai deletando. Qual que é o impacto disso? Limpar a memória do celular, legal. Quais são as medidas aplicáveis se você precisar de algum desses aplicativos ou algum desses botões aqui? Finalizando essas 4 etapas e baseado em tudo que a gente viu até aqui, vocês vão fazer o seguinte. Pessoal, alguma dúvida em relação à atividade? Para mim não, professor. Beleza. Qual que é a proposta? Para mim tá suave, professor, tranquilo. Beleza. Qual que é a proposta de planejamento? Discutir em grupo os seus detalhamentos e concepção, tá bem? A apresentação que tem aqui na imagem. Completar suas análises de acordo com os pontos observados e não observados. Tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? A hora que a gente acabar a aula aqui, eu editar e colocar essa matéria no YouTube, vocês vão falar assim, poxa, eu devia ter falado tal coisa. Mas apresenta isso para mim lá na apresentação, tá bom? E o que cada um teve uma percepção. Pode ser que a Sheila tenha uma interpretação, pode ser que o Valber, porque tem um controle igual, tem uma outra percepção, pode ser que o Thiago tenha uma outra percepção, e respondam, né, esses questionamentos que a gente fez aqui, né, ó, nome, para que serve, o que tem algo que substitui, quais são os impactos. Prepare uma apresentação, 5 slides, dá para falar isso tranquilo, pessoal, difundindo percepções e olhares de cada um de vocês, beleza? Devolver para mim aqui no dia 23/4, e a gente vai conversar sobre isso, né, no dia 29/4 de 2021. Pessoal, hoje é dia 15, nós temos aí uma semana para fazer, tá bom? A devolutiva é dia 23. Dia 29 a gente vai ter aula, e aí vocês apresentam isso para mim na aula de projeto, tá bom? No caso aí, cada um vai ter que expor o seu ponto de vista. Ou a gente vai entrar num consenso e expor só um ponto de vista que a gente entrou no consenso dos 3. Não, pessoal, a necessidade não é vocês terem consenso, é apresentar os pontos observados. Tá. Eu alinhei ali com o Thiago que tal botão não é necessário. Entendi. Legal. Mas vocês conversaram com a Sheila? Às vezes, para a Sheila, aquilo é necessário. É essa a ideia de auditoria. Às vezes, pode ser que a gente crie um indicador e esse indicador não tenha necessidade. Mas para a Sheila é importante. Vamos supor que a gente é uma empresa e a Sheila é a técnica de enfermagem. O indicador de acidentes de trabalho, para a Sheila, é extremamente importante, porque ela tem uma percepção da quantidade de medicamento que ela vai comprar, da quantidade de band-aid que ela pode comprar, gaze, tudo isso porque ela é técnica de enfermagem, suponho, tá bom? Tá, ok. Ok, eu entendi. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Para mim tá legal, professor. Beleza, professor.
Pessoal, a ideia é realmente estimular a cabeça de vocês aí, vocês me apresentarem, tá bom? Tá. Ok. Então tá ótimo, pessoal. Sendo assim, então, né? A gente finaliza esse tema auditoria. Agradeço a todos que participaram da nossa aula em formato remoto. Eu estou disponível também por e-mail, pela mensagem, pelo WhatsApp. Pode me chamar assim que necessário, tá bom? Beleza. Obrigado, professor. Imagina, pessoal. Muito obrigado. Até breve e até a próxima aula, pessoal. Até.